Machado de Assis, 1888, 16 de junho. Bons dias! Recebi um requerimento que me apresse em publicar com o despacho que lhe dei. Aos pés de Vossa Excelência vai o abaixo-assinado pedir a coisa mais justa do mundo. Rogo-me preste atenção por alguns instantes. Não quero tomar o precioso tempo de Vossa Excelência. Não ignora Vossa Excelência que desde que nasci nunca me furtei ao trabalho. Nem quero saber quem me chama, se é a pessoa idônea ou não. Uma vez chamado, corro ao serviço. Também não indago do serviço, pode ser político, literário, filosófico, industrial, comercial, rural, seja o que for, uma vez que serviço lá estou. Trato com ministros e amanuenses, com bispos e sacristães, sem a menor desigualdade. Cheguei até, e digo isso para mostrar atestados de tal ou qual valor que tenho, cheguei a fazer aposentar alguns colegas que antes de mim distribuíam o trabalho entre si, extinguindo-se outro sobressaindo, outro pondo em relevo alguma qualidade particular. Não digo que houve injustiça na aposentadoria, estavam cansados, esta é a verdade. E para a gente de minha classe, a fadiga estrompa e até mata. Ficando eu com o serviço de todos, naturalmente, tinha muito a que acudir a respeito a Vossa Excelência. Repito a Vossa Excelência, que nunca faltei ao dever. Não tenho presunção de bonito, mas sou útil, ajusto-me às circunstâncias e sei explicar as ideias. Não é trabalho, mas o excesso de trabalho que me tem cansado um pouco e receio muito que me aconteça o que se deu com os outros. Isto se de fiar uma pessoa de carinho alheio na generalidade dos afetos é erro grave. Quando menos espera, lá se vai tudo. Chega alguma pessoa nova e deixa Vossa Excelência lá falar o João. Ambas as mãos da experiência não valem um dedinho só da juventude. Mas vamos ao pedido. O que eu impetro da bondade de Vossa Excelência, se está na sua alçada, é uma licença por 2 meses, ainda que seja sem ordenado, mas com ordenado seria melhor, porque há despesas a que acudir, a fim de ir às águas de Caxambu. Seria melhor, mas não faço questão disso. O que me importa é a licença, só por 2 meses. No fim deles, verá que volto robusto e disposto para tudo e mais alguma coisa. Peço pouco, apenas um pouco de descanso. Deus, feito o mundo, descansou no 7º dia. Pode ser que não fosse por fadiga, mas para ver não era melhor converter a sua obra ao caos. Em todo o caso, a Escritura fala de descanso, e é o que me serve. Se o Supremo Criador não pôde trabalhar sem repousar um dia depois de 6, quanto mais este criado de Vossa Excelência. Não faltará quem conclua, mas não será o grande espírito de Vossa Excelência, que se eu algum direito tenho a uma licença, maiores e infinitos têm outros colegas, cujo trabalho é constante, ininterrupto e secular. Há aqui um sofisma que se destrói facilmente. Nem eu sou da classe de maior parte de tais companheiros, verdadeira plebe, para quem o rei de 13 de maio seria a morte da lavoura, do pensamento. Nem os da minha categoria têm a minha idade. E do mais a mais revezam-se a miúdo, ao passo que eu suo e tressuo sem respirar. Contando receber mercê, subscrevo-me com a elevada consideração de Vossa Excelência admirador e obrigado verbo salientar. O despacho foi esse. Conquanto o suplicante não junte documentos do que alega, é todavia de notoriedade pública o seu zelo e prontidão em bem servir a todos. A licença, porém, só lhe pode ser concedida por 1 mês, embora com ordenado, porque trabalhando as câmeras legislativas, mais que nunca é necessária a presença do suplicante cujo caráter e atividade, legítima procedência e brilhante futuro fulgo em reconhecer e fazer políticos. Se tem trabalho muito, é preciso dizer, por outro lado, que o trabalho é a lei da vida e que sem ele, o suplicante não teria hoje a posição culminante que alcançou e na qual espero que se conservará honrosamente por longos anos, como todos havemos, Mr. Lavre-se
Portaria. Dispensados os emolumentos. Boas noites. 26 de junho. Bons dias. Eu, se tivesse crédito na praça, pedia emprestado a casamento os 20 contos de réis e ia comprar libertos. Comprar libertos não é expressão clara, por isso continuo. Conhece o leitor um livro do célebre Gogol, romancista russo, intitulado Almas Mortas? Suponhamos que não conhece, que é para eu poder expor a semente da minha ideia. Lá vai em 2 palavras. Chamam-se almas os campônios que lavram as terras de um proprietário e pelos quais, conforme o número, paga este uma taxa ao Estado. No intervalo do lançamento do imposto, morrem alguns campônios e nascem outros. Quando há déficit, como o proprietário tem de pagar o nome registrado, primeiro que se faça outro recenseamento. Chamam-se almas mortas aos campônios que faltam. Tchitchikov, um espertalhão da minha marca, ou talvez maior, lembra-se de comprar as almas mortas de vários proprietários. Bom negócio para os proprietários que vendiam defuntos ou simples nomes por 10 réis do mel coado. Tchitchikov, logo que arranjou umas 1000 almas mortas, registrou-se como vivas. Pegou dos títulos do registro e foi ter a um monge de socorro que, à vista dos papéis legais, adiantou ao suposto proprietário os 200.000 rublos. Tchitchikov meteu-os na mala e fugiu para onde a polícia russa não o pudesse alcançar. Creio que entenderam. Veja agora o meu plano, que é tão fino como esse e muito mais honesto. Sabe que a honestidade é como a chita, a de todo o preço desde meia pataca. Suponha o leitor que possua 200 escravos no dia 12 de maio e que o perdeu com a lei de 13 de maio. Chegava eu ao seu estabelecimento e perguntava-lhe: os seus libertos ficaram todos? Metade só, ficaram 100. Os outros 100 dispersaram-se. Consta-me que andam por Santo Antônio de Pádua. Quer o senhor vendermos? Espanto do leitor, eu explicando. Vendermos todos, tanto os que ficaram como os que fugiram. O leitor assombrado. Mas, senhor, que interesse pode ter o senhor? Não lhe importe isso. Vendemos? Libertos não se vendem. É verdade, mas a escritura de venda terá a data de 29 de abril. Nesse caso, não foi o senhor que perdeu os escravos, fui eu. O preço marcados nas escrituras serão os da tabela da lei de 1885, mas eu também não dou mais de 10.000 réis por cada um. Calcula o leitor. 200 cabeças a 10.000 réis são 2 contos. 2 contos por sujeitos que não valem nada, porque já estão livres. É um bom negócio. Depois refletindo. Mas, perdão, o senhor leva-os consigo? Não, senhor. Ficam trabalhando para o senhor. Eu só levo a escritura. Que salário pode ter eles? Nenhum, pela minha parte. Ficam trabalhando de graça. O senhor paga-lhes ao que já paga. Naturalmente, o leitor, a força de não entender, aceitava o negócio. Eu ia a outro, depois a outro, depois a outro, até arranjar 500 libertos, que é até onde podiam ir os 5 contos emprestados. Recolhia minha casa e ficava esperando. Esperando o quê? Esperando a indenização com todos os diabos. 500 libertos a 300.000 réis, termo médio, eram 150 contos. Lucro certo, 145. Porquanto isso de indenização, dizem uns que pode ser que sim, outros que podem ser que não. É por isso que eu pedi o dinheiro casamento. Dado que sim, paga casava, com a leitora, por exemplo. Dado que não, ficava solteiro e não perdia nada, porque o dinheiro era de outro. Confesse que era um bom negócio. Eu até desconfio que haja quem faça isto mesmo, com a diferença de ficar com os libertos. Sabe que no tempo da escravidão os escravos eram anunciados com muitos qualificativos honrosos, perfeitos cozinheiros, ótimos copeiros, etc. Era com outra fazenda, e mesmo que fazem os vendedores em geral, superiores morins, lindas chitas, soberbos cretones, se os cretones, as chitas e os escravos se anunciassem, não poderiam fazer essa justiça a si mesmo. Ora,
Li ontem um anúncio em que se oferece aluguel, não me lembra em que rua, creio que na rua do Senhor dos Passos, um insigne egomadeira. Se é a falta de modéstia, eis aí um dos tristes frutos da liberdade. Mas se é algum sujeito que já se antecipou, larga tic-tic coffee de meia tigela, ou então vamos fazer um negócio às meias. Boas noites. 19 de junho.